Oi, gente, Luciana aqui de novo para vocês. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante e eu vou lançar uma pergunta para vocês. Como o Japão é um império que existe desde os anos antes de Cristo, se tornou uma potência comercial, guerreira e depois se envolveu na Primeira Guerra Mundial, ganhou, mas quando se envolveu na Segunda, perdeu estrepitosamente. E se arruinou e hoje é uma das principais potências, aliás, tecnológicas do mundo. Você sabe, Júlia? Não. Eu também não, mas vamos descobrir junto. Então, solta a vinheta, editor, e vamos descobrir isso juntos. Bom, gente, vamos devagar, vamos do começo. Essa teleaula, essa é a primeira parte, né, Júlia? Essa é a primeira parte da teleaula. Luciana, a história, entendendo o Japão, tá? Essa é a primeira parte. Então, vamos lá. Para vocês entenderem, para mim entender um pouco do Japão, temos que ver a geografia do Japão primeiro, né? Porque o povo que, que, que se instalou no arquipélago japonês, vou mostrar um mapa aqui para vocês, vai aparecer um mapa aqui na tela do Japão, é um arquipélago, ou seja, ele divide a ele divide espaço com o que chamamos de Costa do Fogo do Pacífico, que abrange a China, a Coreia, né, e os tigres asiáticos, e além da Índia, né? Esses países, eles formam o continente asiático. Mas por que que o Japão ele é considerado um império? Considerando que o arquipélago, né, é formado por acho que 14 ilhas. Vamos verificar, né, Júlia? Vamos verificar e colocamos Aqui o na número aí legenda. na tela aí para vocês. Isso. O número exato da ilha e vamos colocar isso na edição para vocês. Bom, por que que ele é considerado um império? O Japão, ele tem uma grande vantagem em relação aos outros países da Ásia, que é o seguinte, ele 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 é vizinho da China e ele também faz fronteira com a Coreia, que na época, né, da fundação do Japão, a Coreia, ela não tinha divisão de Coreia do Sul e Coreia do Norte. Era um único país, né, Júlia? Sim. Ele era um único país. Tanto que ele era chamado no passado como o Império da Coreia, né? E outra coisa, os povos que lá habitam, né? Eles têm características físicas muito similares, né? Tanto que parte desse povo é chamado de mongóis. Mas não são os mongóis que invadiram a China em 43 a.C. São ramificações desses mesmos povos, né? É, a China, a China por muito tempo fez uma relação amistosa com o Japão. Tanto que na dinastia Ming, né?
houve é, houve grande, como é que eu vou dizer, houve grande transpasso de mercadorias e bens entre a China e o Japão. Mas é, foi durante o, a dinastia Meiji do Japão que o Japão, né, se tornou uma grande potência. Mais especificamente foi em 1868 que vamos pôr um mapa aqui para vocês que o Japão teve grande influência estrangeira, né, Júlia? De portugueses, tanto que os portugueses tiveram um acordo com o governo japonês, que na época eles tinham os daimyos, que funcionava como um governador, né, geral, né, do Japão. Por exemplo, tinha o imperador, mas você tinha o governador das províncias, o governador geral, que no Japão era chamado de daimyo. Daimyo em japonês significa dono de terras, tá? E assim, o grande daimyo da época, né? Vamos colocar uma foto dele aqui. Era chamado de Oda Nobunaga. Não tinha saído totalmente da era medieval japonesa. E o Oda Nobunaga foi um dos responsáveis por unificar o Japão, né? Então, se você ouvir falar de Oda Nobunaga, você deve ouvir falar também do Yasuke, o primeiro samurai negro da história. Porque o Yasuke veio com essa comitiva japonesa, com essa comitiva portuguesa, né? Ele veio com essa comitiva e o Oda, né? Ou Nobunaga Oda, que é o nome dele, né? De trás para frente, se impressionou tanto com ele, né, Júlia? Que ele resolveu meio que comprar o Yasuke e fazer dele o seu valete, o seu servo, né? E assim, o Yasuke teve um grande destaque porque até então os japoneses nunca viram um homem negro, né? Entre eles. Tanto que eles acharam que ele estava sujo, né? Então, qual foi a primeira ação do Oda? Eles tentaram dar um banho nele, porque até então eles não cetinaram, né, Júlia? Que aquele pigmento, né, era a pele dele. Então, eles nunca tinham visto um homem negro na época. A gente vê muito esse choque de culturas na série da Disney Plus, Shogun, né? O meu editor vai colocar o pôster da série para vocês verem. Se quiser conferir um pouco dessa série, vocês podem ir no Disney Plus, tá bom? O que aconteceu? O Oda, ele conseguiu grande respaldo, né, dos conselheiros do imperador para unificar o Japão. Só que o shogunato, ele teve muitas guerras civis, a era do shogunato, né? Tanto que nessa era a gente teve o período Bakumatsu. O que é esse período? Um período de intensas revoltas, né? Que
levou, né, a ter grandes mortes, né? Grandes mortes em todas as famílias de samurais, o que deixou os samurais em declínio. Tanto que na era Meiji, os samurais que sobreviveram acabou fazendo parte da restauração. E foi por isso que essa era foi chamada de Restauração Meiji. E foi nessa era que o Japão sofreu uma grande europeização. O que é isso? Um grande. Como é que eu vou dizer, Júlia? Uma grande participação da Europa na questão da modernização do Japão. Ou seja, o imperador ele queria acabar com o shogunato, né? Com os daimyos, modernizando o Japão. Tanto que o anime Samurai X, né? Vamos colocar o pôster aqui dele. Esse período, né? Esse período, né, da Era Meiji que mostra grandes inovações tecnológicas. A gente vê metrô, a gente vê postes a gás, né, Júlia? Postes a gás. A gente vê grandes empresas siderúrgicas vindo para o Japão, né? Muita gente achou que essa era tirava a essência, né, do Japão, tirava aquele orgulho de ser japonês, né? Mas quanto tempo de vídeo, hein, editor? Já? Uns 8 minutos. 8 minutos. Aqui, gente, essa é a primeira parte da videoaula, tá? Então, essa primeira parte a gente tratou do shogunato, da Era Meiji, e a gente falou um pouco dos animes, tá? Na parte 2 vamos falar das eras tecnológicas e das guerras em que o Japão participou, tá? E o porquê que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então, até lá, a gente se vê na próxima sexta. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, se inscrevam, que esse é o vídeo número 72. E esse vídeo a gente faz com todo carinho para vocês, tá? Se inscrevam, compartilhem, tá? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula explorando o Japão. Um abraço para vocês e tchau!